A partir de agora você vai ouvir o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Participação ao vivo do presidente do Racionalismo Cristão, senhor Gilberto Silva. Faça as suas perguntas e tire as suas dúvidas sobre a espiritualidade. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 21 99722 7845 ou pelo e-mail ouvinte@racionalismocristão.org. Você também pode acompanhar o programa pelo canal do Racionalismo Cristão no YouTube. O endereço é youtube.com/racionalismo cristão. Boa noite, amigos. Estamos dando início a mais um programa, Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Hoje, dia 22 de outubro, são 18 horas e 31 minutos, no Rio de Janeiro. Clima tranquilo, bom e fresco, né? E nós vamos aqui hoje repercutir sobre o discernimento. Foi o tema que vocês escolheram, com 38%. Filtros, como ter o discernimento necessário para, em meio à torrente de informações que recebemos, entender o que é confiável. Mas também vamos falar do nosso evento de final de semana. Na sexta-feira tivemos os 63 anos da Casa Chefe, a inauguração da atual sede mundial do Racionalismo Cristão, uma festa muito bonita. E depois, no sábado, o encontro de jovens, o quarto encontro de jovens. Ali temos já, quem está nos acompanhando pelo YouTube, algumas fotos da Betina, do irmão dela, o Caio, tocando flauta, cantaram. O evento foi apresentado pelos irmãos Paula e Gustavo Fagundes, coordenado pela Grace Moreno. Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui durante o nosso programa, mas queremos dizer que estamos à disposição dos amigos através do nosso chat no YouTube, que vocês podem participar. E aproveitem, já que vocês estão no YouTube, inscrevam-se no nosso canal e cliquem lá no sininho também para vocês receberem informações de quando disponibilizamos algum vídeo novo ou mesmo quando estamos entrando aqui ao vivo com algum programa do Racionalismo Cristão. Vocês também podem participar através do nosso WhatsApp, mais 55 21 99722 7845 e também pelo velho e bom e-mail ouvinte@racionalismocristão.org. Participe, não deixe para depois e não deixe para o final também, porque muitas vezes não dá tempo aqui da gente repercutir. Aliás, temos uns amigos que já vão adiantando aqui as suas mensagens, como fez o nosso Luiz lá de São João da Madeira. Ele diz aqui: boa noite, querido presidente, bom amigo Roberto, a toda a equipe desta nobre rádio, a todos os bons amigos espalhados pelo mundo, desejamos muita saúde, paz de espírito e muita harmonia. Ele diz aqui: filtros, discernimento, filtrar e discernir sobre informações e influências advém das capacidades adquiridas através da evolução, utilizando os atributos da inteligência interativa com o raciocínio, a percepção, consciência de si mesmo, domínio próprio, grande entendimento sobre sua vontade e intuição, de modo a aduzir razões aparentes e frequentes sutilezas ilusórias. O mestre Nazareno aconselhou: aproveitai o que é bom e deitai fora o que não presta. Como em tudo na vida há sempre o pessimismo, o menos bom e o bom, para muitos o pessimismo é muito bom.
abre aspas, palavras melosas ao paladar da pessoa, demagogia, misticismo, crendices, superstições e preconceitos, fecha aspas. Para outros, o menos bom é ótimo, abre aspas. Não acreditam nos dogmas, não se deixam influenciar na demagogia da imposição de destinos, não acreditam na sorte ou azar, nos milagres e rejeitam tenazmente os preconceitos, utilizando níveis de inteligência e raciocínio acima da média. Para uma pequeníssima minoria, filtram tudo com sublimado discernimento, como fez o nosso mestre Luís de Matos, sublime garimpeiro da verdade, garimpou toneladas de terras, abre aspas, dogmas, doutrinas, ideias e filosofias, em meio de torrentes de informações, misticismos e preconceitos, sobrando na peneira este maravilhoso diamante para a humanidade, a doutrina do racionalismo cristão. O mestre Luís de Matos ensinou a usar o discernimento para termos grande atenção às perversas intenções e malícias que arrastam muitos para os medos místicos e, por consequência, acabam na obsessão do fanatismo e depressão. Preste atenção no decurso dos pensamentos. Se o princípio, meio e fim estão inclinados para a prática do bem, na adolescência e, sobretudo, na juventude, devem aprender a filtrar e a discernir sobre determinadas ideias e influências que despertam desejos e dinamismos que apontam para uma determinada forma de vida, que nada tem a ver com os valores adquiridos na primeira escola, que deve ser a família e as leis vigentes na sociedade. É de crucial importância o ser humano ter a mente aberta à transcendência, conseguindo ir além de si mesmo, em busca da verdadeira felicidade e da plenitude do ser. Cuidado com as influências perniciosas, sobretudo das redes sociais, internet e de falsos amigos, que só servem para impactar as vidas das pessoas através de fotografias, textos e vídeos. Muitos caem nas areias movediças dos vícios, como a droga, álcool, sexo, maledicência e outros tremendamente perigosos. Influenciar é exercer ação psicológica sobre alguém. É preciso muita atenção para filtrar e discernir, de forma a nunca abdicar dos seus valores e da sua consciência de si mesmo. Não influencie os outros para coisas menos boas, não esquecendo que existem influências psíquicas e tudo o que entra na nossa mente influencia o que sai dela. Nunca nos esqueçamos que é a nossa própria felicidade e o equilíbrio psíquico que está em causa. Terça-feira, 22 de outubro, grande abraço, Luiz Barbosa. Muito bom, Luiz. Muito obrigado aí por sua participação bem antecipada, né, no nosso programa, mas que bem contribui para enriquecê-lo com as suas ponderações, as suas reflexões sobre esse tema tão necessário de praticarmos em nossas vidas, que é o discernimento, não é verdade? E assim, à medida que vamos cada vez mais nos preparando para a vida, com certeza vamos adquirindo mais e mais discernimento. Evidentemente que lembrando sempre da importância do uso da inteligência. Bem, mas não vamos aqui dar spoiler sobre o nosso comentário aqui sobre acerca desse tema. A Daisy Pape, ela diz aqui no seu e-mail: o discernimento convida a razão, o bom senso, a análise, o critério e a moderação para ficarem lado a lado conosco, principalmente no limiar deste século, onde a chuva de informações está cada vez mais intensa, lançando fortes trovoadas. E para que tais atributos se opere de maneira favorável, necessário se faz a presença cristalina do equilíbrio psíquico. No livro Racionalismo Cristão, 45ª edição, o tema Equilíbrio Psíquico versa o seguinte, abre aspas, a lapidação desse atributo deve ser objeto de constantes cuidados, pois ele desempenha um papel da mais alta significação no processo da evolução espiritual. Fecha aspas. Quando assim nos comportamos, o controle emocional fica ativado. Isto posto, passamos a analisar os fatos com critério, senso e sabedoria,
possibilitando uma análise mais profunda sobre todos os ângulos. Esta conduta nos leva a compreender e diferenciar os fatos. Ganhamos maior poder de raciocínio. A pureza espiritual fica mais latente, fortalecendo as correntes mentais positivas. Um forte abraço a todos, Deise Pape. Muito bom, Deise. E temos aqui também a reflexão da Rose Monteiro sobre o nosso tema. Ela diz: o domínio cada vez maior da internet sobre a vida do ser humano traz alienação e efeitos colaterais graves, impedindo-o muitas vezes de raciocinar, manter a concentração e discernir na veracidade das informações. Há controvérsias, embora alguns afirmem que a internet deixe as pessoas menos inteligentes, principalmente a geração atual atrelada à tecnologia atuante, redes sociais, tablets e os problemas que todo esse progresso pode trazer. A internet apresenta grande quantidade de informações simultaneamente, mas não encoraja-nos de focarmos em uma coisa só, desenvolver a concentração com o raciocínio posto em ação. Assim, rejeitamos a oportunidade de sermos contemplativos, reflexivos, administrar o modo de pensar que exige atenção em uma coisa só, em conformidade às avalanches de informações diversas o tempo todo. Já está sendo preocupação global melhorar o discernimento das pessoas sobre notícias falsas da internet, promovendo credibilidade e maior respeito aos milhões de usuários das redes sociais. O mundo virtual tomou conta da vida das pessoas. As redes sociais fazem parte da nossa rotina, chegando a trazer problemas de relacionamentos, comunicação e dificuldade em administrar o tempo. As informações chegam instantaneamente, transformando a rotina de crianças, jovens e adultos, como também dos idosos que descobriram um meio de terem mais atividade e se comunicarem com familiares distantes. Entretanto, podemos ter o discernimento necessário em filtrar informações verdadeiras, sem ansiedade, avaliar o que é real, com raciocínio lógico e estudos, através de fontes verdadeiras sobre os assuntos em questão. A facilidade de pesquisas pela internet, a rapidez da informação, desvirtuou a maioria dos seres, impedindo-os de consultar obras abalizadas e de teor elucidativo. A era da tecnologia mudou valores. Embora admitamos, a internet é uma ferramenta fundamental na vida de muitas pessoas, apesar que nem todos têm a oportunidade de utilizá-la, já que não está disponível a uma boa parte da população do mundo. Boa noite, presidente Gilberto, Roberto e amigos. Abraço a todos, Rose Monteiro, da cidade de Santos. Muito bom, Rose. Muito obrigado aí. Claro, cada um aqui dá a sua opinião e a gente reproduz a opinião, não é verdade? E assim vamos em frente. Como é que estamos aqui com o nosso chat, Arnold? Temos bastante gente, né? No YouTube, a Rosemary Monteiro, ela diz aqui, mais uma revista semanal da espiritualidade para esclarecer o espírito e reforçar nossos conhecimentos. Bom programa a todos, muito obrigado. Wanderson dos Santos, boa noite a todos os ingredientes do programa. Opa, deve ser participantes, né? Mas a gente faz um bolo aqui, viu, Wanderson? Fica tranquilo e dá tudo certo. A Mirtz Coelho, ela diz, presidente, equipe, obrigado por esses momentos de rico aprendizado. A Marisa Santos, boa noite, está nos desejando um ótimo programa com paz de espírito. O Luiz Menossi, nossos filtros de discernimento seguro resultam da compreensão e da justa apreciação dos fatos através do nosso poder de raciocínio. O Wilson Bernardo, lá de Cabo Frio, está dando sinal aqui de que está participando. A Maria Piedade também. A Elizabeth Mota diz aqui, equilíbrio acima de tudo. A Neuza Silva, boa noite a todos. Senhor presidente, andam acontecendo situações de pânico, desmaios e outros fenômenos na minha escola e outras. Os alunos andam fazendo jogos que invocam o espírito. Como lidar com isso? Olha,
Isso é um perigo, é preciso muito cuidado e manter a disciplina, praticar a limpeza psíquica no lar, se preparar quando estiver na escola, se afastar destas pessoas que estão promovendo esses tipos nefastos de jogos e com certeza você irá se proteger com seus pensamentos e atitudes para não se deixar levar pelo pânico, pelo medo, enfim, por estas perturbações que estão acontecendo aí onde você estuda. A Jana Rangel participa conosco. A Neuza volta aqui, pois sou professoras e os alunos ficam aterrorizados. Dou água fluidificada e alguns ficam mais calmos. Faço bem? Faz, claro. E, se for o caso, chame também alguém, um presidente de casa racionalista cristã, para fazer uma palestra, uma conversa, um bate-papo com os jovens. Também indique aos pais a casa racionalista cristã mais próxima e, acima de tudo, esclareça esses jovens para não ficarem com estes temas, esses assuntos que tanto prejudicam o ambiente. A Fátima Pires participa aqui conosco também. Ela diz: boa noite, amigos e companheiros da nossa grande doutrina. Um grande abraço. A Maria Santos Fonseca, excelente noite a todos da comunidade do programa. Muito sucesso. Muito obrigado. O Orlando Lopes também participa. O Jomar Galante também, desejando boa noite a todos. E temos aqui... deixa eu só passar aqui o Paulo Cabral, que ele fala também por e-mail aqui sobre o nosso tema. Ele diz: creio que hoje, mais do que nunca, devemos utilizar o bom senso a todo tempo, o raciocínio e o equilíbrio para nos conduzirmos nesta torrente de informações com que somos bombardeados dia a dia. As palavras sempre repetidas no ambiente racionalista cristã, seja em uma reunião pública, uma obra editada, uma orientação espiritual dada ou um aconselhamento do serviço Fale Conosco, para que tenhamos ponderação, moderação e justiça em nosso caminhar. Em muito nos ajuda a evitar erros. Não podemos mais confiar mais nas fontes, pois não as conhecemos mais, e sim somente seus pensamentos expressados em um período, seja ele impresso ou digital. A comercialização de quase tudo faz com que desconfiemos da real intenção de quem está por trás das palavras, sejam escritas ou faladas. O cultivo, portanto, de bons pensamentos, que nos induzirão a tomarmos boas atitudes, mantendo-nos sempre em sintonia com o astral superior, e assim obtendo condições de pensarmos por nós mesmos, entendo ser prioridade para lidarmos com este problema, obtendo as condições para ponderarmos, moderarmos e sermos justos. Abraços, Paulo Cabral. Muito bom, Paulo, excelente aí a sua reflexão sobre o nosso tema de hoje. Vamos aqui à nossa agenda, que está bem substanciosa aqui. Bom, em primeiro lugar, a nossa lembrança a vocês para nos seguirem no Instagram. Basta vocês procurarem @racionalismo cristão e vocês acham logo, então, a nossa página oficial no Instagram, onde sempre publicamos os mais diversos assuntos sobre a nossa filosofia. No próximo dia 26 é sábado? Isto, sábado, das 16 às 18 horas, na nossa filial Vicente Carvalho, vamos ter o Encontro Cultural Olga Brandão de Almeida. Vai haver uma palestra proferida pela presidente da casa, a senhora Wanda Coutinho Pandolfo, sobre a filosofia racionalista cristã. A filial Vicente Carvalho fica na rua Flamínia 191, aqui no Rio de Janeiro. Todos estão convidados. Bem, Nova Iguaçu, a filial de Nova Iguaçu convida para, no dia 27 de outubro, às 9h30, uma reunião cívico-espiritualista em comemoração
naturalmente, ao aniversário de fundação daquela casa. A filial Nova Iguaçu localiza-se na Avenida Nilo Peçanha, 495, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Temos mais, 6 anos da filial Passarão, que fica na ilha de São Vicente, Mindelo, e as comemorações irão dos dias 27 de outubro até dia 3 de novembro, quando haverá o encerramento. Dia 27 haverá um torneio de futebol masculino e feminino. Dia 1º de novembro, a final dos torneios e depois demonstrações de karatê e tai chi. Depois, no dia 2 de novembro, na parte da manhã, ginástica de massa, bate-papo com profissionais, almoço de confraternização e entrega de troféus. E às 21 horas, certame musical com desfile de moda afro-cabo-verdiana. E no dia 3 de novembro, o encerramento com caminhada para Mato Inglês, onde ocorrerão diversas atividades recreativo-culturais. Tudo isso na filial Passarão, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, que eu conheço bem, fica lá na Craquinha. Todos vocês estão convidados. Mas, no dia 2 de novembro, às 15 horas, aqui na Casa Chefe, teremos a 113ª reunião do Grupo de Estudos do Racionalismo Cristão e o tema será Arte, a luz da espiritualidade. Com certeza, vamos falar muito do mestre Luiz de Matos e suas pesquisas sobre artes. Isso vocês podem encontrar, inclusive, no livro Vibrações da Inteligência Universal. Dia 3 de novembro, às 11 horas, domingo, portanto, lá na filial Providence, filial do Racionalismo Cristão nos Estados Unidos, vai comemorar 27 anos da casa, e como filial, claro, e vamos ter não só às 11 horas da manhã a reunião cívico-espiritualista, como também palestras e discursos dos amigos lá dos Estados Unidos. A filial Providence fica na cidade de East Providence, no estado de Rhode Island, e na Avenida Waterman Avenue 410. Waterman Avenue 410. A casa muito bonita. Olha, rapaz, tem mais coisas. 18 anos da filial Vitória do Racionalismo Cristão, dias 22 e 23 de novembro. Dia 22, às 20 horas, a reunião cívico-espiritualista, e dia 23 de novembro, palestras, referencial espaço-tempo, presente e eterno, e fenômenos com o Marclay Barbosa Santiago, militante da filial Patrocínio. E depois, mecanismo do pensamento, com o Geraldo Joaquim do Ramo, também militante da filial Patrocínio. E às 12h30, almoço de confraternização. A filial Vitória fica lá no bairro de Bento Ferreira, na rua Professora Emília Franklin Molulo, 150, em Vitória. E não está aqui na tela para vocês, mas também nos dias 22 e 23 de novembro, vamos estar em Florianópolis, comemorando no dia 22, em reunião cívico-espiritualista, mais um aniversário de fundação daquela casa, e no dia seguinte, a partir das 15 horas, vamos ter um ciclo de palestras em que vão participar Jorge Fares, Nelson Ferreira da Costa, Nemésio Pérez, o Sérgio Camacho e nós. Se eu não esqueci de ninguém, seremos 5 palestrantes no dia 23, lá em Floripa. Todos vocês estão convidados. Eu tenho aqui a participação do Alex Gomes. Olá, Alex, tudo bem? Um abraço para você. Ele diz aqui, para entender o que é confiável, distinguir certas informações que recebemos, como elas são divulgadas e entender o seu impacto, precisamos conhecer e estudar a filosofia racionalista cristã. Ler e estudar os livros editados pela Casa Chefe, participar das reuniões espiritualistas realizadas nas casas racionalistas cristãs. Importa ainda em participar de grupos de estudos
religar aos campos superiores da espiritualidade através da limpeza psíquica 2 vezes ao dia, às 7 horas da manhã e às 8 da noite, estar em sintonia com as forças superiores 24 horas por dia, através da educação do pensamento e elevação de sentimentos. Pôr em prática boas ações e disciplina do viver em todos os nossos atos. Fazer tudo o que pensarmos após análise rigorosa do nosso raciocínio, o poder da inteligência e as nossas reflexões intuitivas. Assim, utilizar o poder receptivo de ideias e das formas de pensamento que vêm de fora e discernir o que é confiável. Sabemos que hoje em dia, com as correntes vibracionais prejudiciais que percorrem a atmosfera fluídica da Terra, não é fácil ter o discernimento necessário para avaliar as informações que recebemos diária e permanentemente das pessoas ao nosso redor. Mídias sociais e das notícias falsas publicadas em vários sites online, mas sempre fáceis de identificar, porque a atmosfera fluídica da Terra está impregnada de correntes vibracionais poderosas e perniciosas de pensamentos e sentimentos que se cruzam em todas as direções. As pessoas são enganadas e surpreendidas com notícias diárias e ficam confusas e não sabem se a história é verdadeira, relatada ou em outro lugar, ou publicada na rádio, TV ou nos jornais. Temos que ter cuidado, refletir muito e analisar e raciocinar corretamente para entender o que é confiável e verificar antes de ler e divulgar. Para que se possa defender de tudo isso e ter um raciocínio lúcido, é preciso ter conhecimento de si mesmo como parcela integrante do todo universal, ou princípio inteligente e matéria, ou simplesmente corpo e espírito. Um abraço a todos e um ótimo programa nos recomenda aqui, nos deseja aqui o Alex Gomes, lá da Inglaterra. Muito obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui conosco, como é bom ter todos os amigos que nos acompanham aqui em nosso programa e assim vamos ver aqui se temos mais participações aqui no YouTube, lembrando que estamos também transmitindo pela Rádio A Razão. Você pode nos ouvir, às vezes as pessoas têm problema com a velocidade da internet. Lembrem-se, www.radioarrazão.com.br ou pura e simplesmente arrazão.org e você já entra também para ouvir a nossa rádio. Olha lá o Alex Gomes aqui, dobradinha dele no YouTube e através do nosso bom e velho e-mail. Ele diz aqui: boa noite, presidente, toda a equipe, desejo um ótimo programa e aproveito para enviar um abraço para o Jorge Souza e beijinhos para a Maria do Céu e todo o pessoal da filial Lisboa. Um abraço. Está transmitido. A Kevin Santos também está participando aqui diretamente de Cabo Verde no nosso programa. Seja bem-vinda, Kevin. Quem mais? Mais para riba. Aí. Ulisses também está participando conosco. A Neuza, ela diz, é aqui em Cabo Verde, São Vicente, que andam acontecendo esses pânicos nas escolas. Muitos aparecem depois nas reuniões públicas. É o que nós temos recomendado mesmo. A Mirtes Coelho, cadê o Roberto Cid? Está chegando, fica tranquilo, espera mais um pouco. A Severina, aliás, o Vitorino Mota diz, boa noite a todos, minha amiga de infância, Tuxa, está com um projeto de abrir uma casa racionalista cristã em Salamanca, São Vicente. Olha que interessante, né? Muito bom, fala para ela conversar com o nosso presidente lá da filial da Ilha de São Vicente, o Antero Felipe. Ele é o representante regional para aquela região, representante regional da Casa Chefe, com certeza vai dar todas as orientações. A Mirth está dizendo que está indo para a reunião e o Vitorino Mota aqui está dizendo encorajamento nesse projeto para que ela tenha força do bem para terminar a obra. Muito bom. A Viviane Belfort também está conosco. O Leonardo Moreno diz, estudei a filosofia por muito tempo e não sou racionalista cristão por ter pensamentos
que se deslocam da mesma. Livre-arbítrio, Leonardo, fique à vontade, aqui nós respeitamos todas as formas do pensar humano. E ele dá aqui uma opinião sobre a questão que o Racionais Cristãos não deveria usar mais médiuns, e ele acredita no intelecto, somos capazes de tirar conclusões. Vai chegar o tempo, quem sabe um dia, mas por enquanto nós precisamos muito, e tenho certeza vamos precisar por muitos e muitos anos, desta intermediação entre o plano astral e o plano físico, viu, Leonardo? Mas respeitamos a sua opinião. Bem, vamos ao nosso intervalo, é rápido e dá tempo da gente tomar uma água e voltamos já com vocês com o nosso programa Racionais Cristãos, uma filosofia para o nosso tempo. Até já! Leia no jornal A Razão deste mês de outubro. A harmonia no lar se consolida no diálogo. É possível afastar os maus pensamentos. Depressão deve ser combatida com pensamento positivo. Intuição, nossa bússola. Gratidão revela nobreza. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Controle sobre atos e palavras. Em Lições de Vida, Antônio Cotas, consolidador do Racionalismo Cristão. Não deixe para depois a busca da verdade. Em Sábias Palavras, Maria Cotas. Viva com elevação espiritual. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Jovem, desafios do mercado de trabalho. A razão, criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão. O jornal do Racionalismo Cristão. Estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo, com a participação ao vivo do presidente do Racionalismo Cristão, senhor Gilberto Silva. Faça as suas perguntas e tire as suas dúvidas sobre a espiritualidade. WhatsApp 21 997 22 7845 997 22 7845. Boa noite, amigos. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Eu quero pedir aos amigos desculpa, porque infelizmente o nosso trânsito no Rio de Janeiro tem dia que dá nó, e aí acaba dificultando a nossa chegada aqui. Mas nós estamos aqui para dizer a vocês que qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça que o nosso presidente irá responder ao vivo, através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org ou através do WhatsApp mais 55 21 997 22 7845 ou através do YouTube, youtube.com/racionalismo cristão. Boa noite, presidente. Ué. Nós estamos preparados. Boa noite, que mesmo chegando atrasado tem que lhe dar boa noite, né? Tá certo, Roberto. Olha só, hoje nós estamos falando sobre filtros, como ter discernimento necessário para, no meio à torrente de informações que recebemos, entender o que é confiável. E aí eu tenho aqui a participação do nosso Jorge Ramos, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ele diz: toda banda larga é inútil se a mente for estreita. Com o advento da internet, as informações são passadas com velocidade maior do que são processadas. Muitas acabam compartilhando e estimulando as chamadas fake news, onde falsas notícias são tidas como verdadeiras.
O problema é ético, porque a maioria dos seres que fazem uso da tecnologia não estão moralmente aptos a utilizá-las com bom senso e discernimento. As possibilidades pessoais são utilizadas de acordo com o grau evolutivo de cada indivíduo. Enquanto homens nobres fazem uso da sua inteligência para edificar a vida, outros utilizam para difundir as misérias que guardam na própria alma. Como usuários e cidadãos dotados de direitos e responsabilidades, devemos nos munir de cuidados e analisar tudo que recebemos, olhar de forma crítica para tudo que lemos e compartilhamos. O filtro passou a ser a interpretação das coisas. Precisamos ter o discernimento necessário para, em meio à torrente de informações que recebemos, entender o que é confiável. Portanto, busquemos a plenitude intelecto-moral, conforme tão bem acentua em sua obra o nobre codificador do racionalismo cristão, Luiz de Matos. Quando a humanidade aliar moral aos conhecimentos, esses efeitos negativos sumirão juntamente com as causas que os produziram. Veremos o conhecimento intelectual engendrando o progresso moral, propiciando o adiamento do ser humano e não sua destruição. Há tantas comunidades do bem na rede, tantas propostas nobres ligando pessoas em todo o mundo. Inúmeras mensagens de consolo, de esclarecimento, diariamente cruzam os ares virtuais da internet e levam carinho e alegria a muitos lares infelizes. São muitos os exemplos de como os avanços tecnológicos podem ser bem utilizados em favor do desenvolvimento humano. Sejamos nós estes de mente larga, que querem e trabalham pelo bem comum, das mais diferentes formas possíveis. Como dizia Maria Cotas, que abraçam o racionalismo cristão como filosofia de vida benéfica, à evolução espiritual e ao progresso material. Jorge Ramos. Muito bom, Jorge. Gostei da visão otimista aí, que deve ser assim mesmo na nossa vida. Temos que saber separar o joio que corrompe o trigo, não é? Mas não podemos abrir mão das tecnologias, ainda mais como esta que acelera a comunicação entre os povos e, claro, evidentemente, sabermos separar, então, aquilo que não tem valor, que só prejudica, e não disseminar estas informações que tanto prejudicam, porque tem muita coisa boa, tem muita gente querendo ajudar e ajudando mesmo pessoas, principalmente pela internet. Então, é olhar o lado bom das coisas. Como é que está o nosso chat do YouTube, Roberto? Nós temos aqui o Ulisses Soares de Almeida, que comunica que nesse sábado, nesse sábado, dia 26, às 16 horas, de 16 às 18 horas, teremos uma palestra com o tema Filosofia do Racionalismo Cristão, com a nossa presidente Wanda Coutinho Pandolfo, que estão todos convidados. E o Kevin Santos, eu frequento sempre a Casa Racionalista aqui de Cabo Verde, Boa Vista. Valdir Periciotti, boa noite, presidente, Gilberto, Roberto Cid, todos os presentes. Asna Azevedo, boa noite, nobre presidente e Roberto. Não tem mais nada, presidente, a respeito do nosso chat. Muito bom. Então, eu queria aproveitar aqui esse interregno do nosso YouTube, do nosso Facebook, para a gente falar um pouquinho do evento de sexta e sábado, que tivemos aqui na Casa Chefe. Nós temos, inclusive, imagens aqui para mostrar para vocês, ali algumas fotos dos 63 anos da Casa Chefe, as pessoas entusiasmadas, aplaudindo. Tivemos, inicialmente, o discurso da Dona Lucy, logo na sequência da reunião espiritualista. Depois falou a Dona Lucy Gonçalves da Costa, que é representante regional para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e também presidente da filial São Gonçalo. E depois tivemos o Amilcar Guedes, que representou todos os dirigentes
de casas racionalistas cristãs, porque não haveria tempo de todos os presentes se manifestarem. Em seguida, nós então fizemos a nossa alocução falando dos precursores, Roberto Dias Lopes, e, claro, capitaneados por Antônio Cotas, que viram a necessidade de o racionalismo cristão ter uma sede condigna para receber o nosso público e, assim, então, envidaram todos os esforços para a concretização deste sonho, né? E foram 6 anos de construção da sede atual, dessa majestosa casa, e inaugurada em 20 de outubro de 1956. Portanto, lá se vão 63 anos, a casa continua lindíssima, muito bem conservada e abrigando os assistentes com todo o conforto, e assim encerramos aquela reunião. E depois, no dia seguinte, tivemos o encontro de jovens. Foi muito alegre, simples, como tudo que é belo tem que ser, não é? Um evento simples, mas ao mesmo tempo muito tocante, muito emocionante, principalmente com a apresentação dos jovenzinhos. A menina, a Betina, tem 12 anos, ela é flautista, também cantora, ela é produtora, compositora, enfim, ela faz palestras, e junto com o Caio, que se eu não estou enganado, eles são irmãos, né? Também flautista, flauta doce, e também cantaram várias canções, enfim. Mas nós começamos com a palestra do Gustavo, falando sobre a visão dele, o Gustavo Fagundes, que é assíduo frequentador da Casa Chefe, junto com a sua irmã, a Paula. Eles vêm sempre com os pais e aqui já tem nos apoiado nos nossos eventos culturais. Ele que é cantor, produtor, compositor, a Paula é atriz, e eles se predispuseram a apresentar o encontro de jovens, que foi coordenado pela Grace Moreno, que é militante, jovem também, militante aqui da Casa Chefe, e foi quem, então, organizou os eventos. Depois da palestra do Gustavo, aí tivemos um work-papo, depois apresentamos diversos vídeos sobre o que se fala sobre novas profissões, mercados, etc. Também uma singela homenagem aos bombeiros através de um vídeo que nós passamos aqui. Infelizmente, tivemos a perda física de 4 bombeiros do Rio de Janeiro. As famílias desses heróis, as nossas condolências, o nosso abraço. Houve um incêndio no centro da cidade do Rio de Janeiro, sexta-feira, e 4x4, né? No 4x4, e eles perderam a vida lá na Rua Buenos Aires. Então, nós fizemos uma homenagem com um vídeo falando de um garotinho lá nos Estados Unidos que estava doente e estava na iminência de falecer, e foi então homenageado pelos bombeiros. E a mensagem do vídeo era: você sempre pode fazer melhor aquilo que lhe pedem, então faça o melhor. Isso foi uma mensagem também para os jovens, além de se constituir numa homenagem, como nós dissemos, aos bombeiros. Depois tivemos a palestra do João Vitor Figueiredo, que é militante da filial, jovem militante da filial Jacarepaguá, falando sobre tecnologias e sobre tudo que está por trás
dessas mídias sociais que nós utilizamos de graça, né? De graça não existe absolutamente nada, a gente paga muito mais do que vocês imaginam com as nossas informações que são utilizadas, enfim, ele foi nessa linha. Depois apresentamos um vídeo muito bem produzido, um documentário produzido pela Grace, que também domina esta arte, né? E um documentário com os funcionários e militantes da Casa Chefe, cada um falando da sua profissão. E ela entrevistou cozinheiro, entrevistou pessoas simples, também militantes, pessoas que têm profissões de muito destaque na sociedade, como médicos, enfim. Também o responsável pela empresa que divulga o racionalismo cristão, a Interdesign, o Maurício Luiz, que deu também uma ideia do que é a profissão dele, de designer gráfico, enfim, todos falando de profissão, porque o tema era esse para os jovens, o tema era nós falarmos sobre os desafios do mercado de trabalho. E encerramos nós, então, com uma palestra, os desafios do mercado de trabalho à luz da espiritualidade. E aí procuramos passar, então, a mensagem que o racionalismo cristão nos recomenda, que nós temos que sim trabalhar, lutar, nos esforçar, mas fazermos aquilo que está dentro de nós, que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos dá satisfação íntima. Esta é sempre a busca. Se escolherem a profissão para você, jovem, e ela não lhe satisfaz, não lhe dá prazer, não lhe dá satisfação, olha, tem alguma coisa errada. Não vá por esse caminho. Escolha você aquilo que você gosta e não se deixe influenciar por modismos ou por dinheiro, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu vou escolher essa profissão porque ela é bastante rentável, quando na realidade não é isso que vai lhe trazer satisfação, embora todos nós tenhamos as nossas necessidades, afinal de contas estamos aqui para progredir materialmente, mas principalmente estamos aqui para nos desenvolver, para crescermos espiritualmente, para evoluirmos. Este é o objetivo da nossa estada neste mundo. E lógico que a profissão, ela enfim, o trabalho é fundamental nesse desenvolvimento espiritual. Então foi nessa linha que nós fizemos então a nossa apresentação. E depois encerramos com uma confraternização, onde imperou alegria, lanches, bolos, muitas colaborações. A gente agradece não só a ajuda dos amigos das casas racionalistas cristãs que colaboraram, os militantes da Casa Chefe, assistentes da Casa Chefe também ajudaram. Enfim, a união faz a força e, através desta união, pudemos, então, oferecer um pouquinho de alegria, um pouquinho de conforto para as pessoas e terminamos a noite, já eram 7h30 da noite, quando saímos daqui com a alma muito feliz, o corpo muito cansado, né? Porque todos que trabalharam, se esforçaram, enfim, deram a sua participação, mas a alma tranquila, feliz por cumprirmos com o nosso dever, por vermos a felicidade e a alegria das pessoas. E depois os feedbacks, né? Os retornos que nos deram, as pessoas comentando sobre o evento, a alegria de terem participado do evento, enfim, foi muito bom. Só lamentaram que o Gustavo e a Paulinha não cantaram esse ano, mas eu disse, olha, a gente teve um outro momento cultural, né, musical, que foram os meninos, né,
a Betina e o Caio, e o Gustavo e a Paula até trouxeram o violão, mas não deu tempo porque a gente começou rigorosamente às 3 horas da tarde, e quando foi 6 horas da tarde, nós terminamos o evento e partimos para a confraternização. Então, não foi possível dessa vez aí eles se apresentarem, mas com certeza não faltarão oportunidades. É isso. Temos mais participações aí no nosso... Temos aqui a Nádia Matos, da Casa Chefe, é linda realmente. Ulisses Soares de Almeida, toda essa tecnologia começa com simples número binário, 0 e 1. É verdade, é 0 e 1. Onde se deu origem a tudo que estamos vendo hoje. Leonardo Moreno, Grace Moreno é minha prima. Isnar Azevedo, quando o nosso amigo Roberto Cid nos lembra que os livros nos ajudam muito, certamente nos indica que não devemos ficar longe deles por muito tempo, pois assim teremos inúmeros filtros a nos proteger. É verdade, Isnar, essa colocação não é nem minha, é do padre Antônio Vieira, um dos que ajudaram a organizar o racionalismo cristão no espaço, né, com o compromisso de Luiz de Matos e Luiz Alves Tomás de instalar no planeta Terra, no Brasil, a nossa querida filosofia. E o que ele nos aconselha é exatamente isto, estudar. Que ele diz, aliás, numa frase, né, que os livros são os mestres mudos que nos ensinam sem fastio. Não cobra nada, não exige, não reclama de você, está sempre à sua disposição, é o seu melhor amigo. E o Luiz de Matos sempre fazia uso do livro, toda vez que estava num ambiente propício, ele estudava, até quando ia pescar, né, presidente? É verdade. Quando ia pescar, dentro da canoa, ele procurava ler. Os peixes ficavam... pretexto, né, para ele, para ele ler num ambiente mais tranquilo. Ele, na verdade, ele ia pescar, mas acho que ele... O peixe que era bom, ele não se preocupava com isso. Não, ele se preocupava era em pescar cultura. É verdade. E o Isnar continua ali, ao desenvolver a nossa sensibilidade, facilmente identificamos algo não confiável. É verdade. O autoconhecimento te proporciona isso, você identificar algo não confiável. E depende só de nós, né, para atingirmos o autoconhecimento, apenas da nossa vontade. O Kevin Santos, as pessoas têm que tirar sempre o bom proveito da tecnologia. Para evoluirmos de uma maneira segura, graças à tecnologia, estou aqui online, ouvindo esses ensinamentos. A Norma Liana, boa noite, presidente. O César Costa, o evento foi muito bom, parabéns pela eficiência. Eu tenho aqui um e-mail do Sérgio Alves. Ele diz: a internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Com o advento da internet, em 1969, o acesso à informação se expandiu. Nota-se, entretanto, a falta de senso crítico por parte dos internautas. A internet, ainda que possua aspectos positivos, apresenta impactos negativos à capacidade de reflexão das pessoas, a saber, a massificação de conteúdo e o conformismo. Em primeiro lugar, deve-se pontuar como a internet, principal meio de comunicação na contemporaneidade, massifica seus conteúdos. Segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, os meios de comunicação padronizam e nivelam conteúdos a fim de atingir um público maior e, dessa forma, obter mais lucro. Nesse sentido, torna-se claro que a padronização de informações representa um perigo à capacidade de reflexão. Ademais, deve-se pontuar também o conformismo dos internautas em relação às informações da internet. Segundo o filósofo Kant, o esclarecimento é a saída do homem da menoridade, ou seja, quando este passa a pensar por si próprio. Consoante a isso, as estatísticas revelam que 80% dos internautas acreditam em tudo que leem na internet. Por conseguinte, torna-se claro que a população permanece na menoridade ao não fazer uso do senso crítico. Portanto, é mister que se tome providências para melhorar o quadro atual. Urge que ressaltemos a importância da reflexão na era da informação.
visando o desenvolvimento crítico de crianças e jovens. Sérgio Luiz Alves. Muito obrigado, Sérgio, aí por suas considerações, mas principalmente por sua participação aqui no nosso programa. Hoje temos como esse tema o discernimento, não é? E você fala exatamente sobre o discernimento. Temos mais? Tem ali o Kevin Santos, ele volta. As pessoas têm que tirar sempre o bom proveito da tecnologia para evoluirmos de uma maneira segura. Graças à tecnologia eu estou aqui. Não, mas não é isso não. Ele antes tinha falado alguma coisa. Ele apagou? É que ele queria dizer o seguinte, que a esposa dele, toda vez que sente mal-estar, ela lê um livro do racionalismo cristão e logo melhora. E isso, Kevin, que você colocou aqui e depois se apagou, é uma grande realidade. Todos os militantes, todos os simpatizantes soubessem o valor que tem. Você, antes de dormir, lê uma página de um livro da filosofia racionalista cristã, faz muito bem a seu sono. A Sinira, através do WhatsApp, nos diz aqui: boa noite a todos. Para confiarmos nas informações recebidas através da evolução que a tecnologia atual nos proporciona, devemos utilizar a nossa inteligência, o raciocínio lúcido e a intuição na hora de filtrar as informações recebidas que podem nos favorecer, mas também podem conter informações que podem nos prejudicar. A influência tanto pode ser benéfica quanto prejudicial, e para obtermos sucesso em nossa análise, não devemos permitir que opiniões alheias interfiram em nosso julgamento inicial. Nós que conhecemos os conceitos racionalistas cristãos, temos a capacidade espiritual para analisar com critério tudo que esse mundo escola nos proporciona em matéria de aprendizado, já que é através de atitudes bem pensadas e analisadas que obtemos a experiência e, consequentemente, a evolução em nossos atributos espirituais. Muito bom, Sinira. O Emir Siciliato, ele diz aqui: abraços ao José Nani e ao Jorge Fares. Olá, presidente e Alcide, mais equipe da Rádio A Razão. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Pois é, perceberam que com a velocidade das comunicações que hoje, parece que a gente já está na Pleiade superior. Tudo vem em jet time, não é mesmo? Mais ou menos. Daqui a pouco a gente não vai querer mais alçar ao nosso mundo de estágio, risos. Mas, como tudo criado pelo homem vem com suas imperfeições, e precisamos de ponderações em seu uso. Fakes, uso político e de argumentações religiosas fazem-nos colocar critérios e filtros em seu uso. Os assuntos do racionalismo cristão podem ser vistos sem preocupação do gênero citado. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui também o Adriano Mendonça, lá de Divinópolis. Ele diz: eu sempre tento comparar ou pensar no uso da tecnologia, como também devemos fazer em relação tete a tete com semelhantes, empresas, etc. O mesmo cuidado nas palavras, o mesmo cuidado no trato, as mesmas ponderações nas ofertas de informações e o mesmo valor ao que se ouve. Ora, o modo de se relacionar com o semelhante mudou, porém as definições de valor ético e moral são e devem ser as mesmas, independentemente do canal que se conecte com o mundo. Penso que o cuidado tem que ser maior e o filtro mais refinado, diante da celeridade das informações e do alcance. Mas, ademais, as regras são as mesmas do século XIX. Fraternal abraço, Adriano Mendonça. Temos aqui mais uma participação de um amigo internauta. Ele diz: boa noite a todos, estamos mais uma vez apreciando este belíssimo programa. A internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Ah, sim, esta matéria, ou melhor, este comentário é do Alves, do Sérgio Alves, que já nos mandou também por e-mail e nós tivemos oportunidade de ler. Temos aqui também um WhatsApp do Júlio César. Ele quer fugir do tema aqui, ele diz:
Boa noite, sei que foge a temática proposta, mas algo ocorre em minha família. Bem, minha mãe teve seu desenlace carnal há 9 meses. Meus irmãos ficam em busca de notícias tipo psicografia, cuja resposta é: sua mãe está em tratamento espiritual, etc. Acredite nisso. Por favor, não pode se manifestar, não creio nisso. Ah, bom, ainda bem que você não acredita, você é inteligente. Penso que ela, em espírito, segue sua trajetória espiritual, agora como espírito livre da matéria, mas esta não é a verdade dos meus irmãos, eles esperam aflitamente uma resposta. Respeito, não vou bancar o dono da verdade e expor o que acredito, mas também não apoio. Respeito que eles precisem disso, mas não vejo com bons olhos ficar buscando notícias de quem já não pertence mais a este mundo. Ela foi uma pessoa altamente moralizada, cumpridora dos seus deveres e com grande amor e respeito ao próximo. Sei que deve estar em paz com a sua consciência espiritual e que hoje esse espírito não é mais a minha mãe, e sim uma alma que hoje temos uma ligação espiritual harmônica. Fraternal abraço a todos. Olha, Júlio, você está corretíssimo. E, lógico, respeitar os seus irmãos, mas dizer a eles que esse tipo de procedimento pode, sim, atrapalhar a paz e a tranquilidade daquele espírito que foi sua mãe, a mãe de vocês, e, ao mesmo tempo, oferecer campo para que espíritos perturbadores se aproveitem desta curiosidade ou desta fraqueza e venham até lendo as auras de vocês e captando peculiaridades que só vocês poderiam saber, mas que estão estampadas em suas auras, esses espíritos poderão enganar, poderão ludibriar e, pior, perturbar. É isso que normalmente acontece nesses casos e que a gente tem conhecimento, que infelizmente não são poucos. Olha, nós já passamos bastante do tempo do nosso intervalo. Tem um comunicado aqui, o Osnar Azevedo, ele diz o seguinte: Roberto, amigo Roberto, informe que a imagem do presidente está sem foco. Veja se pode melhorar, grato. Então o foco não é grande, é um pequeno foco. Obrigado, Osnar. Vamos então ao intervalo e voltamos já para as nossas considerações sobre o tema de hoje, discernimento. Leia os livros editados pelo Racionalismo Cristão e aprofunde os seus conhecimentos sobre a filosofia que trabalha para o desenvolvimento espiritual da humanidade. A vida fora da matéria. A felicidade existe. Vibrações da inteligência universal. Coleção Clássicos do Racionalismo Cristão e muitos outros, dentro de uma coleção de mais de 40 títulos para um maior aprofundamento nos estudos da doutrina. Adquira os livros editados pelo Racionalismo Cristão através do telefone Rio de Janeiro, 21 17 21 00. Conheça mais sobre o Racionalismo Cristão acessando o site www.racionalismocristão.net e frequente as nossas casas. A Casa Matriz Mundial do Racionalismo Cristão localiza-se à Rua Jorge Rude, 119, em Vila Isabel. As nossas reuniões públicas são realizadas às segundas, quartas e sextas e iniciam-se pontualmente às 19h30 e terminam às 20h30. Os portões se abrem para o público a partir das 18h50. Todos são bem-vindos. Estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo, com a participação ao vivo do presidente do Racionalismo Cristão, Senhor Gilberto Silva. Faça as suas perguntas e tire as suas dúvidas sobre a espiritualidade. WhatsApp 21 997 22 7845 997 22 7845.
Boa noite. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras você tem a oportunidade de conversar com o nosso presidente, Gilberto Silva. Participe através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org ou através do chat youtube.com/racionalismocristão ou através do zap mais 55 21 99722 7845. Presidente, o Ulisses Soares de Almeida falou o que o senhor acha de uma coluna sobre tecnologia no jornal A Razão. Muito bom, ele é do ramo, sem dúvida alguma. Se nos mandar aí alguns artigos, a gente pode discutir isso com a editoria do jornal e, quem sabe, desde que ele possa capitanear esse tema no jornal para a gente, vai ser um prazer, Ulisses. Bem, vamos à nossa enquete, né? Primeiro, o resultado da enquete de hoje, com 38,1%, os filtros, como ter discernimento necessário para, em meio à torrente de informações que recebemos, entender o que é confiável. O resultado da enquete para o próximo programa, dia 29, já fiquem ligados, vamos então falar sobre respeito. Como se fazer respeitar e respeitar o outro, mantendo a base do diálogo. E a enquete para o nosso programa do dia 5 de novembro, data do aniversário de Cecílio Long, se aqui estivesse neste mundo físico. Medo que paralisa, como dar os primeiros passos para entender e superar a ansiedade que muitas vezes nos impede de agir. Ou medo que alerta, como reconhecer que alguns de nossos medos são lembretes válidos de nossos próprios limites, para que possamos respeitá-los. Ou ainda, medo que invade, como nadar contra a cultura do medo, que tenta nos controlar ao incentivar temores ou agravar os males do mundo. Bem, são esses temas que vocês vão poder escolher daqui a pouco com o link que a gente vai disponibilizar. Vamos então à nossa resposta para o tema de hoje, filtros, como ter discernimento. Vamos a ele. Bem, vamos ao tema que vocês escolheram para hoje. Filtros, como ter o discernimento necessário para, em meio à torrente de informações que recebemos, entender o que é confiável. Na curta extensão desta apresentação, buscaremos desenvolver o tema do discernimento de forma ampliada e abrangente. Para satisfazer esse propósito, os argumentos aduzidos neste trabalho estão em consonância com os princípios filosóficos espiritualistas divulgados e defendidos pelo racionalismo cristão e que se encontram expressados ao longo de sua obra essencial e as demais que a desdobram, cuja centralidade do aspecto transcendente em vista da construção de um humanismo autêntico é repetidamente sublinhada. O intuito genérico de nossa pesquisa será demonstrar, a partir de uma visão transcendente, que o discernimento é fundamental para a experiência cotidiana, pois não há quem não tenha de tomar decisões de forma constante e reiterada. É a partir das decisões acertadas, fruto do bom discernimento, que se busca uma referência sólida, um sentido para a vida. As escolhas bem feitas permitem que o equilíbrio se espraie para todos os âmbitos da vida, fomentando opções cada vez mais felizes e menos traumáticas. Depreende-se, portanto, que o tema é atualíssimo e de vasto alcance, posto que vivemos em uma difícil quadra histórica onde a perda de sentido da vida é assaz evidente. Uma realidade insofismável. O composto humano, em seu todo orgânico, é permanentemente interpelado,
demandado, inquirido por si mesmo, por meio de seus pensamentos, emoções e sentimentos, bem como pelas pessoas com quem convive ou estabelece eventuais relações. Acrescente-se ainda toda a realidade circundante. A pessoa, na verdade, é sempre chamada a fazer escolhas, a tomar decisões, enfim, a discernir. A ação de escolher, de decidir, de distinguir é própria do ser humano, faz parte de sua constituição. Se pararmos e refletirmos, será fácil perceber que, de modo geral, somos aquilo que queremos ser, aquilo que escolhemos para nós. É certo também que, quanto maior a dificuldade em que o ser humano está, tanto maior é a necessidade de tomar decisões para retomar o equilíbrio. Com efeito, se compreendermos realmente que o ser humano se configura de acordo com o que escolhe para si, que ele é, de certa perspectiva, produto de suas decisões, é prudente e racional que não desprezemos tal poder de decisão, que não subestimemos ou desconsideremos a faculdade que nos distingue dos demais seres, o livre-arbítrio. Sem penetrar no campo da espiritualidade, o conceito de discernimento, influenciado pela cultura atual, permanece confinado a um âmbito muito reduzido e limitado. Sem dúvida, a vida se desenrola entre decisões e deliberações, mas isso nem sempre acontece em clima de discernimento. Este é deveras mais profundo e elaborado do que a mera tomada de decisão, requerendo, antes de tudo, responsabilidade e visão de futuro. A importância da inteligência. A inteligência, por ser o atributo mestre do espírito e que orienta os demais, permite ao ser humano chegar à verdade dos fatos, de modo a decidir consciente e satisfatoriamente. Não deve, portanto, ter sua importância desprezada. Infelizmente, embora todos almejem a verdade, nem todos se consagram a ela. Muitos deixam-se reter pelas ilusões e devaneios, pelo ócio, pelo imediatismo interesseiro, pela praticidade e monotonia do cotidiano. São dominados pela preguiça, pelo desleixo, fogem aos incômodos do estudar, do aprender e do pensar. Trocam, no mais das vezes, a certeza pela conjectura e insistem em permanecer na cômoda rede escravizadora do desconhecimento da realidade da vida, ou seja, o seu aspecto transcendente. O ser humano que pretende amadurecer espiritual e moralmente não pode pôr de lado o senso crítico, abrir mão de sua característica para seguir as inclinações e apelos da matéria, embora muitas vezes se veja impelido pelas forças de determinados instintos e influenciado pelas solicitações de homens perversos a envilecer por um caminho de indignidades. Deve esforçar-se por concentrar o máximo desvelo na busca das virtudes e da aquisição da sensatez, sem a qual pode sucumbir no oceano de informações e ruídos dissonantes no qual se encontra imerso. Ampliando o olhar. Com efeito, a pessoa que busca o discernimento necessário para, em meio à torrente de noções que recebe, filtrar e absorver com mais intensidade somente aquilo que é útil ao desenvolvimento humano, é a que se propõe como objetivos primaciais a aquisição de conhecimentos legítimos e a prática efetiva e desinteressada do bem. Para alcançar tal desideratum, contudo, é imprescindível que o ser humano amplie seu olhar e se deixe penetrar pelos valores da espiritualidade. Não se deve preocupar
exclusivamente em criar instrumentos de filtragem e seleção de informações, mas preparar-se internamente para trilhar o caminho que o leva à plenitude. Ao notar que sua percepção está embaçada e não conseguir distinguir com clareza a luz que procede do seu próprio interior, eis o momento de afastar os obstáculos. É a ocasião de fazer, com especial atenção, um exame de consciência, melhorando a qualidade de seus pensamentos e sentimentos, para que as intuições e inspirações surjam puras e espontâneas, de modo a auxiliá-lo em sua trajetória. O exame de consciência a que nos referimos, além de sincero, deve ser profundo, indo até as raízes das atitudes, até os mecanismos que estimulam as ações. Conclusão: quando o ser humano renuncia à sua liberdade, no sentido de poder fazer algo de útil em prol de si mesmo e do próximo, desconecta de sua própria essência. Sem embargo, todos podem ter atitudes mais significativas e profundas na medida em que assumem um posicionamento mais integrador perante a vida, discernindo adequadamente por meio do bom uso do livre-arbítrio. Certamente, em uma sociedade em que as pessoas se empenhem em fazer boas escolhas, reflexões equilibradas e éticas e se abram ao diálogo, serão mais saudáveis o meio ambiente, a comunidade e as famílias. Se a absorção e a vivência dos valores transcendentes da fraternidade e da solidariedade possibilitam uma vida feliz e fecunda, esta só poderá o ser humano assegurar na condição de viver harmônico e flexivelmente, isto é, adaptando-se às circunstâncias e fazendo opções sem se afastar de seus ideais, porquanto as situações malfazejas se manifestam de múltiplas formas, mas sempre fomentando a ruptura da unidade e o individualismo irresponsável, que conduz a preferências e alternativas destrutivas. É vencendo o egoísmo, a vaidade e a preguiça espiritual que o indivíduo expande suas atitudes e aprende a discernir em benefício próprio e da coletividade. Certamente, nulo será o fruto colhido por aqueles que, no momento de fazer escolhas, consideram unicamente os aspectos materiais da existência, lançando-se afoitamente às questões que lhes são apresentadas, não tanto atraídos pelo valor da atitude diligente e eficaz, quanto pela mesquinhez e pela ilusão de se ver livre do problema. Apontamos, enfim, que nenhuma escolha saudável deve ser considerada como tal se não contemplar a expansão do bem e a aquisição das virtudes, o que se alcança com honestidade de propósitos, retidão de caráter, elevação, prudência, tolerância, amor à verdade e ao próximo, como nos ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Agora nós vamos ao nosso presidente. Bem, podíamos ver se tem alguma coisa no chat aí, não? Se não tem, se o pessoal não está participando, a gente... Não. Bem, então, vamos falar então rapidamente sobre a nossa agenda, deixar o pessoal bem informado sobre o que vai acontecer aí nos próximos dias. Vamos ter agora, dia 26, na filial Vicente Carvalho, das 16 às 18 horas, uma palestra
lá no Grupo Cultural Olga Brandão de Almeida, uma palestra sobre a filosofia racionalista cristã, que será proferida pela senhora Wanda Coutinho Pandolfo, presidente da casa. A filial Vicente Carvalho fica na rua Flamínia, 191, aqui no Rio de Janeiro. Depois, no dia 27, vamos ter uma reunião pública cívico-espiritualista, domingo de manhã, na filial Nova Iguaçu, Avenida Nilo Peçanha, 495, com início às 9 horas e 30 minutos. Os portões vão se abrir para o público às 8 horas e 50 minutos da manhã e a reunião é em comemoração ao aniversário de fundação da filial Nova Iguaçu. Depois vamos ter 6 anos da filial Passarão, lá em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, na cidade de Mindelo, lá na Craquinha, e o evento começa dia 27 de outubro e vai até o dia 3 de novembro com o encerramento. Começa com um torneio de futebol masculino e feminino, depois, dia 1º de novembro, a final do torneio, dia 2, que é um sábado, de manhã, ginástica, e à noite haverá um desfile de modas e certame musical, e no dia 3, domingo, o encerramento, então, das comemorações com a caminhada lá para o Mato Inglês. Depois, vamos ter, no sábado, dia 2 de novembro, aqui na Casa Chefe, às 15 horas, o 113º grupo de estudos do racionalismo cristão, e o tema será a arte à luz da espiritualidade. Portanto, 15 horas, dia 2 de novembro, aqui na Casa Chefe. Normalmente transmitimos pelo YouTube, se a internet permitir. No dia 3 de novembro, 27 anos da comemoração do aniversário da filial Providence, lá nos Estados Unidos, com uma reunião pública às 11 horas, uma reunião cívico-espiritualista, e depois da reunião palestras e os discursos habituais. Todos estão convidados. E dias 22 e 23 de novembro, 18 anos da filial Vitória do Racionalismo Cristão. Dia 22, a reunião cívico-espiritualista às 8 horas da noite, e dia 23, às 10 horas da manhã, 2 palestras. Uma do Marclay Barbosa e outra do Geraldo Joaquim do Ramo. E em seguida, 12 horas e 30 minutos, o almoço de confraternização lá na filial Vitória. Estas são, portanto, os eventos, a nossa agenda, como nós normalmente aqui falamos. Nós que tivemos agora nesse final de semana, na sexta-feira, a comemoração dos 63 anos de inauguração da atual sede mundial do Racionalismo Cristão, e no sábado tivemos o encontro de jovens, aqui o 4º encontro de jovens do Racionalismo Cristão, com apresentações, palestras, vídeos e a participação dos nossos assistentes, falando sobre o tema mercado de trabalho e os seus desafios para os jovens. Bem, nós vamos agora para a orientação de Maria Cotas, escritora, grande racionalista cristã, muito contribuiu para o desenvolvimento, na consolidação do racionalismo cristão, além, claro, dos seus escritos que continuam muito atuais. Vamos, então, a esta orientação e voltamos para as nossas considerações finais. Orientação de Maria Cotas. Viva com elevação espiritual. A humanidade está neste mundo para fazer seu progresso material com bom senso e promover seu desenvolvimento evolutivo com o uso adequado dos atributos e das faculdades espirituais que possui. O progresso material e a evolução espiritual acontecem mediante lutas que os seres humanos travam pela sobrevivência,
e por maior esclarecimento com alegrias que dão alento à vida e tristezas que geram sofrimentos para a maioria das pessoas. São condições próprias do planeta Escola Terra, onde todos têm de aprender as lições que o cotidiano ensina. Grande parte dos indivíduos não consegue livrar-se dos erros cometidos em existências passadas. Pelo constante mau uso do livre-arbítrio, podemos, por analogia, dizer que essas pessoas não conseguem livrar-se da cruz que carregam, cruz que, pelo peso, deixa transparecer o volume de faltas acumuladas. Isso não significa que os seres humanos esclarecidos não cometam erros, pois não existem seres perfeitos neste mundo. Todavia, os esclarecidos carregam a própria cruz com altivez, não se deixando abater por coisa alguma, certos de que a tempestade moral por que passam dará lugar à bonança do equilíbrio psíquico. Todos estão sujeitos a sofrimentos, uns mais, outros menos. Logo, a vida deve ser encarada como ela se apresenta, porém, vivida com elevação espiritual. Seres humanos esclarecidos sabem que o pensamento é vibração do espírito, é manifestação de inteligência, é poder espiritual, é tudo na vida. Sabem, portanto, acioná-lo para o bem, fazendo bom uso do livre-arbítrio e da força de vontade. Se as pessoas em geral elevassem corretamente o pensamento, manejassem o atributo da vontade como poderosa alavanca para chegar ao êxito e governassem a faculdade do livre-arbítrio de modo a não cometer atitudes reprováveis, certamente sofreriam bem menos. Sendo assim, há muitas maneiras de as pessoas esclarecidas serem úteis aos semelhantes, não poupando esforços para beneficiar os carentes de espiritualidade. Só o esclarecimento tem o poder de normalizar os males psíquicos, evitando que se convertam em males físicos. Por maior e mais difícil que seja a crise moral que assola o mundo, da qual derivam as demais crises, ninguém deve perder a esperança. Pouco a pouco, chegará o dia em que a maioria da população mundial estará espiritualizada. Espíritos do astral superior trabalham intensamente para isso, pois é a única maneira possível de minorar os dissabores e aborrecimentos, as incompreensões e angústias que os seres humanos passam na Terra. Maria Cotas, escritora. Bem, amigos, os nossos mestres, Padre Antônio Vieira, Antônio Cotas, Luiz de Matos, todos diziam o seguinte: são os livros os mestres mútuos. Então, vamos estudar, que é a única forma de evoluir e de atingir o autoconhecimento e o autocontrole. Um abraço, boa noite. Amigos, até a próxima terça-feira. Ficamos muito felizes com suas companhias. Foi um programa bastante agradável, que vocês nos ajudaram a construir. Então, amanhã teremos reunião pública nas casas racionalistas cristãs e todos estão convidados. Um grande abraço, uma boa noite. Fiquemos agora com a limpeza psíquica. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo racionalismo cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir deste instante,
desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas, e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem, como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos
às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem.